Boa noite, minha gente. Alô, pessoal. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao nosso segundo encontro do curso Comida de Pensar de Ciências Gastronômicas aqui da Escola de Humanas. Eu sou o professor Guilherme Lobão e vou continuar com vocês aqui, né, nessa jornada em que a gente está começando no primeiro módulo a abordar as relações, né, da comida com a sociedade, né, como que esses arranjos sociais moldaram a forma como a gente percebe a comida no nosso dia a dia e também na nossa profissão. Como vocês sabem, a gente sempre parte aí de algumas discussões que vão para além, né, dessa questão só da comida, da fisiologia, e hoje a gente vai justificar um pouco, né, por que a gente está falando sobre isso, ou como que a evolução também, a própria evolução humana, contribuiu para esses nossos entendimentos de hoje. Também vamos abordar, aproveitando aí a presença da Giovana, que trouxe uma questão para a gente no e-mail, né, mais cedo, a respeito da aula passada, a gente também aborda um pouco a dúvida dela. Ficou um debate bem interessante, né, que eu acho que seria legal compartilhar com vocês, porque talvez seja um incômodo que vocês também possam estar tendo, não só ela. Então, fica também um convite para vocês se expressarem, né, ao longo da semana, se lembrarem de alguma questão e falarem assim, poxa, eu não entendi esse negócio, então não concordo com isso que o professor colocou, eu queria, né, confrontar essa ideia. Façam isso, mandem mensagens, que será bem-vindo e vai fazer com que a gente amadureça realmente a discussão, tá? Pois, apresentando a nossa conversa de hoje, vamos falar sobre cozinha. Daí, aula 2, Comida e Sociedade, vamos falar sobre a cozinha doméstica. A cozinha doméstica é um ponto muito crucial para a gente poder pensar a gastronomia. Não existe, né, gastronomia sem passar por tudo que fundamenta a nossa forma de se encontrar com o alimento, que é a partir do ato de cozinhar. Então, na aula passada, a gente falou sobre os atos de comer, e aqui a gente começa abordando o ato de cozinhar. A cozinha, ela é mais central do que parece na nossa vida. Veja, primeiro, cozinha é um aliado da tecnologia. Na verdade, cozinha é provavelmente uma das primeiras, se não a primeira tecnologia criada pelo ser humano. Porque quando a gente fala em cozinha, a gente não está falando do fogo. Quando a gente está falando do ato de cozinhar, o ato de cozinhar ele é anterior, inclusive, ao fogo. Então, quando a gente fala do ato de cozinhar, a gente já tem alguns atos de, como a gente falou na aula anterior, de transformação cultural, né? Ou seja, a gente pode cortar um alimento, a gente esmaga um alimento, a gente retira, né, alguma parte daquele alimento, e nisso a gente provoca já um processo de construção daquela comida para que ela se torne, então, legível ao nosso ato de comer. Isso já pode ser considerado um ato de cozinhar, né? Não está fechado essa ideia de que se é ou não, sabe? E essa discussão também não sei se é tão produtiva, mas, enfim, fica sempre o espaço para a gente poder também pensar outras formas. Quando a gente pensa no ato de cozinhar, a gente está voltando a um momento muito anterior, né, da nossa evolução, né? Ou seja, é o momento em que nós nos tornamos gente, né? Gente no sentido homo sapiens, né, da evolução. Bem, antes disso, como é que funcionava a coisa? A primeira grande tecnologia pensada em torno do ato de cozinhar como sociedade provavelmente veio quando a gente estava ainda, talvez, nos nossos ancestrais anteriores da evolução, em que estabeleceu-se a divisão de tarefas. A divisão de tarefas foi absolutamente importante para a gente pensar o ato de cozinhar, porque ele foi o momento em que a gente passa a planejar a forma como a gente persegue, busca o nosso alimento na natureza, né? Então, obviamente, a gente vai ter aí uma situação que vai ser comunitária. Você vai ter os primeiros, né, as primeiras tentativas de colheita, né, e de caça organizadas em clãs, talvez, né, como a gente vai ver logo no próximo slide. O ato de cozinhar, ele também evoca um espírito de solidariedade. O espírito de solidariedade, aliás, ele nasce a partir da cozinha, né, a partir justamente desses arranjos. E eu vou justificar daqui a pouco por quê
O conceito de evolução que a gente vai usar, só para ficar claro aqui, são dois, né? A gente fala em evolução, é o evolucionismo mesmo, tá? A ciência da evolução, aí, o conceito, né? Charles Darwin. E também, quando a gente fala em evolução, tem esse termo que a gente usa incorretamente, né? Mas que já é muito popular e usual, e que então a gente acaba usando, que é o de evoluir no sentido de estamos mudando ou melhorando, né? Não necessariamente a evolução significa melhora, né, nesse sentido, sabe? A gente fala assim, poxa, evoluíram algumas técnicas de cozinha, mas não necessariamente evoluiu, né, a forma como você prepara aquele determinado prato. Talvez com a técnica anterior, né, que você considerou defasada, ele sai melhor. Enfim. Há várias formas da gente pensar essa ideia de evolução como algo que melhora. Então a gente também usa um pouco esse conceito, tá? Basicamente, o entendimento de Montanari é o que a gente usa como esteio aqui dessa nossa conversa. No livro, tem alguns livros que ele vai fazer, né, ao longo da sua trajetória, historiador da cozinha, da alimentação, e um deles da onde a gente extrai alguns elementos muito importantes para esse curso é o Comida como Cultura, que vocês podem encontrar muito facilmente já em português também. Eu não tenho, infelizmente, a cópia dele, né? Assim, digitalizada para compartilhar. Mas ele não é difícil de achar, até mesmo na internet, tá? Por que ele vai falar, Montanari vai falar que a cozinha fez o ser humano? Existem alguns motivos. Primeiro, ele aborda a ideia de que a cozinha fez o humano porque foi o momento em que o humano se destaca ou se desloca, né, do reino animal. Ou seja, você começa a criar uma consciência e, a partir daí, uma inteligência que leva à criação dessa grande tecnologia, que é o ato de cozinhar. O ato de cozinhar não mais como um ato instintivo, né, no qual você come determinados alimentos e retira a casca e descarta, porque aquilo não é próprio, né, para o paladar, talvez. Não é essa a questão. É muito mais de você fazer essa aproximação ao alimento de um modo bem consciente sobre aquilo que você está falando, né? A Susana Uzel, que é uma neurocientista, ela vai trazer um conceito que, inclusive, na aula da tarde, teve uma colega que compartilhou um outro autor, né? O Reinham, que vai trazer também, num livro chamado Pegando Fogo, questões sobre por que a cozinha fez o ser humano. Aliás, é o nome do livro, o subtítulo do livro do Pegando Fogo. E Montanari, ele apresenta essa ideia, e a Ruzel, que é uma neurocientista, com um trabalho até recente, ela vai entender o seguinte, que não só é uma questão social, né, que fez a gente se tornar seres humanos a partir da cozinha, mas esse próprio marco da cozinha, do cozinhar, ele já foi uma pista, talvez, do desenvolvimento cerebral, né, em que a gente passa, então, definitivamente para a categoria de Homo sapiens. Então, tem uma questão aí também biológica, que eu não me aprofundo, porque não é realmente a minha pegada, mas é um estudo que eu li assim, e eu achei bem interessante compartilhar com vocês. Entendeu? Não estou pronto para discutir sobre isso, porque me faltam argumentos, mas existe essa linha de raciocínio. Também, por outro lado, você tem o estômago do Homo sapiens sendo um pouco menor, e você tem também o Homo sapiens desenvolvendo estratégias de economia de energia, como veremos logo a seguir. E a cozinha foi uma dessas tecnologias que possibilitou essa grande abertura. Pois bem, a cozinha fez o ser humano, e agora a gente dá um passo um pouquinho atrás para a gente entender como. Veja, ainda quando éramos hominídeos, né, essa categoria de homo, né, primata, antes, né, do homo, né, você tem os hominídeos já se destacando dos primatas chamados grandes primatas, não? Então os primatas primitivos, né, os macacos, gorilas, etc. Eles se destacavam desses primatas justamente pela sua dieta. A dieta do hominídeo é uma dieta, então, onívora,
como também a dos seus ancestrais. No entanto, é onívoro a partir de uma consciência onívora. Já havia essa ideia de que você podia juntar alimentos, ou podia procurar alimentos de diversas fontes, e não apenas instintivamente quando você se deparava com um alimento ou com a possibilidade de consegui-lo. Era, obviamente, uma sociedade marcada pelo nomadismo, ou seja, era nômade, né? Se espalhava aí, e sempre em busca de comida, e o hominídeo ele seria, talvez, né, o que o pessoal chama de elo perdido, né? Estaria mais ou menos por aí, né? Para a gente poder entender como que chegamos à nossa estrutura de hoje. Mas aí você tem, no princípio evolutivo, o Homo socialis, né? Que é uma categoria, na verdade, não evolucionista, né? Mas uma categoria social mesmo, né? Dentro dessa linha que a gente está fazendo. O Homo socialis é quando nós conseguimos, pela primeira vez, então, nos dividir em clãs, nos organizar e passar a tomar nossas refeições comunitariamente. É aí que nasce já o domínio do fogo, ou pelo menos a estratégia, né, a tentativa, a famosa guerra do fogo, ela muitas vezes é situada neste momento, né, nesse período, ou talvez um período antes. Não saberia dizer, há muita controvérsia também em relação a essa data precisa, né? A gente está falando de muitos milhões de anos atrás. Quando a gente vai para atingir o lugar da onde a gente encontra a maturidade evolucionista, que é como Homo sapiens, a gente o faz a partir de alguns princípios, alguns predicados, como a domesticação do meio ambiente, a partir de pecuária, agricultura, fixação da terra, ou seja, não somos mais nômades, né? Conseguimos, então, estabelecer um lugar e, a partir desse lugar, a gente cria uma ecologia, né? Uma relação ecológica com o meio ambiente que nos permitirá, então, desfrutar daquilo que aquela terra vai dar e nós mesmos vamos começar a produzir coisas dentro daquela terra. E esse tipo de produção, toda essa noção que a gente tem produtiva, é o que faz de nós, né, do Homo sapiens, o Homo culinários, que não é uma categoria evolucionista, tá, gente? É uma categoria social. O Homo culinários somos nós dotados da tecnologia da cozinha. Então, começamos a desenvolver métodos de conservação, de, enfim, estratégias, né, de caça, práticas, né, de ritualísticas, né, e culturais, e, obviamente, já com a consciência tecnológica de que nós podemos desenvolver nossos métodos, nós podemos criar a partir do ingrediente. A gente nunca mais, a partir do nascimento desse espírito culinário, né, do homem, né, do ser humano, a gente nunca mais precisou ou nunca mais parou no tempo, né, em termos de buscar alimentos ou formas de transformá-lo culturalmente, socialmente, simbolicamente e, obviamente, no prato, né, no final das contas. Então, aqui são algumas categorias, né, que nos levam a entender onde que está a nossa tecnologia, né? Então, a tecnologia, ela é, no final das contas, uma forma ou várias formas de se expressar. E a ideia de receita ou o princípio culinário que faz com que a gente transforme alimento em comida, no qual a gente transforma ingredientes ou uma série de ingredientes a partir de algum tipo de união e de amálgama, enfim, mágico, né? A gente consegue transformar isso em outra coisa completamente diferente. Nas nossas primeiras sociedades, a gente tinha uma cultura culinária baseada justamente no bioma, ou seja, naquilo que a natureza ao nosso redor nos dava e a tecnologia que a gente criava. E aí eu trago aqui uma discussão bem interessante para a gente poder compartilhar, antes da gente entrar de fato nessas fotos, sobre a ideia de cultura. Cultura, como eu falei na aula passada, baseada em Montanari, tem a ideia de escolha. Escolhas que são feitas coletivamente. Então, tivemos uma conversa aí, né, Giovana, por e-mail, em que a Giovana postulou, falando assim, veja, mas como que pode ser uma escolha se, na verdade, são culturas aprendidas, né? São passadas, né, de uma geração, ou não aprendidas, né?
Tem coisas que não aprendemos e, portanto, a gente não o faz. Então, a gente não teve a possibilidade de escolher. E aí, realmente, é uma discussão bem interessante, que, enfim, eu trago aqui para vocês, porque se alguém tiver a mesma dúvida, né, eu queria só colocar o ponto em que eu estava extraindo, é o do Montanari, no momento em que ele vai falar que tanto o prazer, né, como o fazer, né, da comida, eles estão ligados a esse processo de escolha, que é um processo de escolha que é coletivo. Ou seja, não seria a partir de escolhas individuais, mas a partir de processos que, de uma forma consciente, né, levaram a criações, novas criações que formaram uma cultura, sabe? Então é mais ou menos isso que ele propõe. E com esses exemplos aqui desses 3 momentos que eu tenho na foto, talvez possa ficar um pouco mais claro isso que eu estou falando. Só um minutinho. Pronto. Nessa primeira imagem, nós temos uma senhora pilando, né, uma massa. Aqui a gente tem a produção do fufu, ou do funfum. Né? É um prato africano, né, principalmente ali do... Enfim, ele tem várias... Ele aparece em várias formas, tanto do sul até a África Meridional, mas disse que a origem dele é basicamente no centro da África, né? E você tem o fufum como uma expressão bem importante para aquela cultura. Aqui no meio a gente tem um fogão de pedra, que é um fogão que a gente consegue reconhecer, né? Que foi muito utilizado nas culturas gregas, né? Na Mesopotâmia, enfim, em várias culturas, para a produção de pães, por exemplo. E na terceira imagem temos o tandoori, o tandor, né? Que é um buraco, né? Um forno em forma de buraco, né? Que é muito utilizado na gastronomia indiana e na gastronomia também, né, do oeste indiano e ali no Oriente Médio também, né, demais. E aí o que essas 3 imagens elas vão ter em comum? O processo tecnológico, que vem a partir de 2 elementos muito antigos: água e cereal. Água e cereal foram talvez os primeiros elementos que a gente teve um domínio absoluto, né, para principalmente numa sociedade organizada, né? Então é dali que nasce a fermentação, né? Sai a cerveja, nasce os pães, né? Então água e cereal. Então o funfum, o fogo de pedra grego ou o tandó indiano, todos eles partem do princípio de cereal e água. Culturas absolutamente diferentes, né? Muitas delas autóctones, e de repente você tem um princípio idêntico: o uso de cereal e água. O que muda? A tecnologia. Quando eu falo na tecnologia, aí eu falo sobre as escolhas. Quando a gente fala sobre as escolhas, são as escolhas de vamos utilizar esse método, ou alguém criou um método e a sociedade o aceitou, ou o acolheu, ou resolveu, ou seguiu por ali, sabe? Então, ela começa a adotar aquela forma. Na cultura africana, era muito comum que os cereais eles não se tornassem pães. Enquanto na cultura grega, né, na cultura também indiana, o cereal se torna o pão, né? E aqui você não. Na cultura africana, ele se tornava muito papas, né? Fazia-se muitas papas, né? Até as quireras, né, africanas, que foram tão, inclusive, mal interpretadas, né? No momento que saiu esse debate aí sobre o arroz fracionado, né? Que está sendo vendido. Realmente é uma discussão. Existe uma discussão importante para fazer sobre o absurdo de se vender esse tipo de alimento, mas, por outro lado, há um desconhecimento muito grande da participação desse alimento, né, na própria cultura nossa, né? Então, que para a gente não é legível, talvez. Então, os africanos já usavam muito a quirera e usavam também os grãos para poder maçarocar as cereais, né, junto com água, no pilão, por dias a fio. Ou cereais ou também raízes. E de um e de outro você extraía o fufu ou funfum a partir dessa soca. E legivelmente para eles aparecia então essa massa, uma massa insossa, que seria talvez o pão africano, né? Está ali representado, né? É um carboidrato, uma reserva de energia que vai juntamente com outros ingredientes fazer um prato mais rico, né? E a mesma coisa vai acontecer
no fogão de pedra, enquanto você tem a reunião dos cereais e da água, só que eles vão ser submetidos a um outro tipo de processo e vão levar o fogo de pedra. E aí eles vão poder crescer. E aí você tem um pão que cresce, talvez que a gente reconheça mais facilmente na nossa cultura, né? Então esse pão, ele nasce a partir dessa tecnologia. Ele nunca iria conseguir ser feito cozinhando como o fufu, que ele não tem a intenção de criar essa casca, ou então a tecnologia não permite que ele chegue naquele lugar. Por outro lado, você também não tem como colocar o pão da cultura europeia dentro de um tandor, senão ele vai cair lá embaixo, no fogo, e já era. Como você tinha esse fogão, ele foi muito próprio para ser utilizado para esse tipo de criação. Ou seja, um pão chapati, por exemplo, na rã, pão que você prega ali na lateral do fogão, ali por dentro, e aí ele sai muito rápido e feito em instantes, sem cair. Então você tem ali uma tecnologia que vai fazer com que isso se torne uma receita legível para aquele povo. E é por isso que cada cultura vai usando seus métodos para conseguir chegar às suas próprias formas de se alimentar. A mesma coisa acontece com os nossos processos de produção de farinha, né, de polvilho, né? Isso aí leva também a outros tipos de receita que a gente vai conseguir encontrar. Então, a gente não está falando ainda dessa troca multicultural, né? Das inspirações, da onde veio. O que a gente consegue entender quando a gente pensa em receita e tecnologia é de que, muitas vezes, a nossa receita pode estar na cabeça, o ser humano é super criativo, mas ela só consegue ser criada a partir da tecnologia que a gente desenvolveu. E hoje, na hora do Vespertino, a gente estava falando justamente sobre essa forma do churrasco, por exemplo, né? Como ela mudou. Né? Até o JP apareceu aí dando a indicação de um novo livro aí, sobre o barbecue brasileiro, do moquém até o pit smoker. Veja, olha que doido. Você vai ter o moquém como uma técnica de churrasco, né, indígena, e você tem o pit smoker, né, que é uma tecnologia talvez americana, não saberia dizer com segurança, né, e que começa a ser adotado e começa a ser muito popularizado, né, principalmente nas capitais, e a partir daí você tem resultados absolutamente diferentes um do outro. A galera da cozinha pode dizer isso, né? Quando você faz na chapa, quando você faz na grelha, quando você faz no espeto. Aliás, isso vale para qualquer alimento, né? Quando a gente faz na frigideira, quando a gente faz na panela de pressão, quando a gente coloca no forno, você vai ter 3 receitas absolutamente diferentes por conta da mediação tecnológica. Maneiro, né, gente? Tá dando para acompanhar, pessoal? Giovana, se quiser também trazer a discussão, pode trazer, fique à vontade, tá? Gente, tá aí. Às vezes a gente não dá conta, mas existe uma tecnologia que é talvez a mais primitiva. Não seria exatamente uma tecnologia, senão um método. E que a gente começou a entender como MAP, né? Esse aí é o jargão da galera da cozinha, vai entender o MAP. Mas o MAP quer dizer mise en place, né? O colocar tudo no lugar certinho, né? Organizar o trem. Gente, a gente usa o MAP porque a gente teve um processo que a gente vai conversar melhor na próxima aula, quando a gente for falar de Revolução Francesa e tal. Teve um processo de dominação francesa, do ponto de vista cultural, que realmente foi muito forte, principalmente na área da cozinha. E vocês podem ver isso, né, em qualquer curso de gastronomia, que sempre favorece, né, as famosas técnicas francesas. E a gente usa os termos. Mise en place é um dos que a gente mais aceita e mais utiliza. Só que o mise en place, ele não é organização dos potinhos, dos ramequins, né? Isso aí começa com a França. Antes disso, você tem uma história enorme. E o mise en place, ele não está preso dentro da cozinha. Ele é anterior à cozinha. O mise en place, ele começa no planejamento, na verdade, da rotina alimentar. Isso até no próprio âmbito da nossa culinária doméstica, né? Então, a cozinha doméstica, ela prevê o MAP já, desde sempre. As compras do mês são igual a MAP, né? Já começa ali. Então, a gente faz, né? O MAP,
ele vai acontecer em várias camadas e com várias dinâmicas. Algumas delas eu vou mostrar aqui, exemplificando com vídeos bem interessantes, que eu acho que vocês vão achar bacana. E também a gente vai poder mostrar formas absolutamente diferentes de se fazer mise en place, para a gente poder pensar um pouco melhor fora dessa fórmula francesa que dominou o léxico. Então, vejamos. A gente vai mostrar 3 vídeos. O primeiro vai ser o do Village Cooking Channel, que é uma turma lá da Índia. Não tem legenda, mas não precisa de legenda, tá? Se alguém entender o dialeto falado, depois compartilha aí o que eles estão dizendo. Mas a gente vai vê-los, porque eles vão fazer uma comida comunitária enorme, um mapzão gigante. A gente vai ver o Enrico Crippa, lá em Alba, né, na Piazza Duomo, que é um chefe 3 estrelas Michelin, que fez que o restaurante dele comprou, né, e gerencia uma horta enorme na região de Barolo, da onde extrai a maior parte da produção do restaurante. E ali o MAP começa a ser utilizado a partir da horta. E o outro que vai ser o MAP depois da cozinha. Ou seja, é um MAP que não está acontecendo na cozinha, mas sim está acontecendo já na mesa diante do cliente. Então vamos ver esses 3? Se você está assistindo a gravação, clica aí embaixo na descrição do vídeo para poder ver os 3. Está escrito o mapzinho e aí vocês acompanham. E aí, minha gente? Vários mise en places rolando, né? Lindíssimo, né? O mise en plação dos indianos ali do Cooking Channel, né? Do Village Cooking Channel. Né? Os vídeos vão estar todinhos linkados e vocês podem assistir eles inteiros, tá? Porque são grandes, né? A maioria deles. Então dá para a gente passar tudo aqui agora. Mas para a gente poder tirar ou sair da casinha com a ideia do método de organização da comida ou da receita que a gente vai produzir. Isso está muito antes da França, gente. Isso está muito nos primórdios. Já faz parte do espírito do Homo Culinários, né? O MAP, então, ele é um método arcaico, né? Que a gente sempre utilizou das diversas maneiras. E que a gente, claro, foi aperfeiçoando de várias formas. Até chegar, por exemplo, nesse exemplo do restaurante Alinea, que foi esse último que vimos, né? O restaurante Alinea é um restaurante de Chicago, que já ganhou, né, um monte de prêmio, né, de top isso, top aquilo, Michelin, Star, não sei o quê. Uai, pode compartilhar, Marina. Obrigado. La comida como cultura, em espanhol. Quem quiser baixar, então, aproveite aí, tá? Já baixa esse texto. Mas ele também existe em português já também, essa edição, para quem tiver mais facilidade. Então, você vai ter o pós, né, o mise en place, que sai da cozinha, né? Ele não é feito mais no âmbito da cozinha, onde ele sempre foi aprisionado. Mas não, os ramequinhos foram tudo para a mesa. E aquela bagunça toda foi sendo feita ali na frente do cliente, o que passa a ser uma expressão também muito nova e bem interessante. Na anterior, a gente viu a ensalada 21, 31, 41 do Enrico Crippa. É uma salada com 50 ingredientes, né? Um negócio muito doido. No final do vídeo, ele mostra a salada inteira, né? No final. Então, assistam. Mas, para a gente pensar isso, o mise en place do Enrico Crippa está na horta dele. Começa ali. Né? Quando você faz a hortinha, você já está entendendo que você tem ali a sua mise en place. Tudo que você precisa está lá. Mesmo aquilo que você não sabe que precisa. Né? Não sei quem conseguiu prestar atenção, pescou uma frasezinha que ele fala. Ele pergunta para o camarada assim, vem cá, tem alguma coisa nova aí que eu não estou sabendo? E aí ele mostra, né? Fala, tem isso aqui. Fala, legal, pode pegar mais aí para mim. Porque a cozinha também é isso, ela não se prende a um planejamento muito fechado, não pode fazê-lo, né? Ela precisa também deixar que, enfim, a natureza, ou feirante, né, dite também o que há de melhor para a gente poder transformar em receita. E na primeira, né, o Village Cooking Channel, você tem de fato um mise en place sendo feito em grandes porções, né? Eu não sei quanto a vocês, mas eu acho aquele negócio lindíssimo, né, com aquele amassador de especiaria ali sensacional e que vai se produzindo aquilo. Veja que tudo entra em harmonia, apesar da colaboração que é totalmente coletiva, né? Cada um fazendo um negocinho e na hora de você montar a receita tá lá, todo mundo fazendo junto, colocando, né, tudo aquilo que foi organizado previamente. Então, este é um dos princípios norteadores, né, do nosso fazer culinário. Vencido isso, gente, a gente pode já começar, então, a chegar no tema central da nossa conversa de hoje, que é exatamente entender a cozinha doméstica.
como que ela se arranja, como que ela evolui, agora no sentido menos literal, né? No sentido ah, nesse sentido mais simbólico, né, de evolução. A arquitetura da cozinha doméstica. E quando a gente fala da arquitetura doméstica, é porque ela própria tanto é uma prova daquilo, das relações sociais daqueles tempos, né, naquele momento, como também ele é uma expressão da tecnologia, né, que você tinha envolvida, e dos modos de ser e de estar das sociedades pelas quais passamos. Antes da gente mostrar essa conversa sobre a arquitetura da cozinha doméstica, tem um videozinho bem rápido que o pessoal faz assim um kitchen design, né, que é o design de cozinha, que mostra para a gente de uma forma que eu acho bem bonitinha um time-lapse dos 500 anos de evolução da cozinha, ou seja, de 1520 até 2020. Vamos ver aqui rapidinho? Mas aqui, obviamente, está falando da cozinha somente como cômodo. Bem curtinho mesmo, né? Só para a gente ter uma ideia e poder nortear um pouco a nossa conversa, como que o design se comportava em relação à cozinha, né, doméstica. É claro que nosso interesse não vai ser falar exatamente do design, como que foi projetado tudo. Até porque essa ideia de evolução meio que não é tão real assim, se a gente for parar para pensar como a maior parte das cozinhas da nossa sociedade estão hoje, né? Então, enfim, voltamos a cozinhar com lenha, não é isso? Porque o gás está muito caro. Então, a gente está falando de cozinhas, até mesmo no nosso próprio Brasil, que não tem nem o acesso, né, pleno, né, enfim, aos benefícios do Estado, como esgoto, né, como água encanada. Então, você tem várias contradições quando a gente vai falar dessa evolução da cozinha, porque a gente está falando aqui, nesse vídeo, de uma evolução que é do design. O desenho da cozinha ele muda mais ou menos assim. Agora a gente vai entrar no problema sério da cozinha doméstica, que é, de fato, como que muda a nossa percepção ao longo dos séculos, né, em relação a esse elemento tão importante para a gente, né? Talvez mais importante ainda para a gente estar reunido aqui, porque a gente curte comida, cozinha, essas coisas, né? Então, para além da média, a gente vai se importar um pouco mais com a cozinha. Mas a cozinha, verdade seja dita, ela nunca foi, no início, né, um cômodo. A cozinha, na verdade, ele não tinha nem essa disposição de um lugar privado da casa. Pelo contrário, ela era posta como anexo da habitação. Então, quando começa a formular a cidade medieval, você então tem as cozinhas que vão aparecer nos anexos das residências. Porque antes disso, você tinha grandes cozinhas comunitárias, né? O cozinhar era um ato apenas público, não existia, né, a noção de privado, né? E que continua sem existir por um bom tempo, tá? Mas ela, como anexo da habitação, era uma cozinha compartilhada. Então, ela não integrava intimidade nenhuma de família, né? E ela era muito disponível para as refeições em sociedade. Então, normalmente, eram comidas produzidas, né? Coletivamente, comunitariamente, distribuídas assim. Né? A gente está falando aí de tempos medievais ainda, né? Antes de termos esse lugar da casa já reservado, como a gente vai ver na cidade medieval, ali a partir de, enfim, é muito pouco
marcada essa época, né? Mas quando a gente pensa, talvez, em meados, né, da Idade Média, ali mais ou menos em 1000, um pouco antes, você vai ter a ideia de cômodo começando a aparecer. Mesmo assim, quando a gente pensa na ideia de cômodo, se você vê até no primeiro design da cozinha desse videozinho, uma característica bem interessante das cozinhas antigas e da Idade Média mesmo já, você vai ter uma ausência enorme de mobiliário. São pouquíssimos. Você tem a mesa, não tem nem necessariamente um lugar para sentar, né? Muitas vezes sentava-se ao chão, ou então fazia-se algum tipo de banco, mas não tinha essa fartura de prateleiras, né? Armários, então, nem pensar. Então, você tinha casas, de um modo geral, que eram dotadas de pouquíssima mobília. Por quê? Porque o próprio espaço privado, a própria noção de ambiente doméstico, ele não era exatamente íntimo. Então, você tinha, sim, casas, né, que você tinha lá famílias morando e tudo mais, mas a dinâmica social, ela não permitia a intimidade, né? Então, a noção de cômodo privado, ela começa a acontecer principalmente na nobreza, né? Principalmente se a gente pegar como referência as cortes francesas, né? Principalmente francesa, que foi quem, na Idade Média, talvez, ditou, né, como é que seria os modos à mesa, né, os modos de comer e tudo mais. Então, você vai ter a ideia de cômodo privado acontecendo principalmente na alta burguesia, né, na nobreza das cidades, e não mais entre os populares. Aliás, nos é muito pouco familiar a história toda das castas mais populares, né? No registro da história como um todo. A gente vai ver isso na próxima aula, mas já antecipando, você tem uma narrativa histórica que consegue definir o que comiam, como comiam as pessoas da nobreza, porque é a nobreza que conta a história ao longo do tempo. Então a gente tem pouco acesso ao que comiam os pobres, né? Então as pessoas normais, né? que era a maioria, na verdade. Quando você tem, então, essa ideia da corte de cozinha, você tem também a ideia que nasce junto com ela, de cozinha privada, com a sala de jantar. Então, se tornam dois ambientes. A ideia de sala de jantar, um lugar reservado para você tomar refeições. Sala de jantar também era um lugar em que era reservado para próprio entretenimento, né, das famílias, ou, enfim, das reuniões que aconteceriam naquele espaço. E a cozinha era justamente anexada à sala de jantar, sem fazer muita distinção entre uma coisa e outra. Quando a gente vem para o Brasil colonial, né, e aí a gente já dá um pulo para dentro do nosso locus aqui nacional, a gente vai, vocês devem lembrar disso, chegar à ideia da Casa Grande. A Casa Grande, gente, foi talvez um momento mais marcante aí da colonização para fins de criar uma distinção entre pessoas, entre castas e principalmente entre raças, né? Porque, afinal de contas, você tem aí uma escravidão, processo de escravocrata muito forte, e que você vai ter a criação dessa grande aberração histórica, que é a senzala. A senzala, então, se torna esse lugar da distinção, em que você coloca como reclusos, né, os negros, pessoas negras e negros que foram escravizadas, e você, então, tem a Casa Grande à parte, que é onde vive a família, os senhores de engenhos, fazendeiros, donos de terra e etc. Enquanto isso, cria-se a noção, dentro da Casa Grande, de que a cozinha se torna não mais um ambiente só doméstico, um cômodo da casa, senão um espaço de servidão. A cozinha da Casa Grande, ela é frequentada, ela é gerida pelas mulheres negras, não é nem os homens, as mulheres negras que estavam em posição de servidão para servir justamente quem morava na Casa Grande. E a partir daí é quando nasce até o termo racista um pé na cozinha. Não sei se vocês já ouviram esse termo, né? Provavelmente já devem ter ouvido, mas a ideia do pé na cozinha é justamente se remetendo
a ideia do escravo, ou da pessoa escravizada, perdão, porque é bom lembrar sempre isso, tá? Que escravo não é escravo é identidade, entendeu? Quer dizer, escravo é condição, não é identidade. Por isso que a gente tem que falar que é a pessoa escravizada e não que é um escravo ou uma escrava, porque não são conhecidos, não são escravos e escravas, são pessoas que estão submetidos a esse regime. Então você tem um processo de construção do preconceito, do racismo, obviamente, que vai nascer a partir da cozinha. Então a ideia de você ter alguém que vem da cozinha, você está justamente falando que essa pessoa é de uma casta inferior, que é uma pessoa negra, que é uma pessoa, enfim, que está em condição de menor valia do que você. Então, um pé na cozinha foi o termo que ficou, né, para a posteridade, um termo racista que ganhou lugar, né, na nossa fala popular, cotidiana. A ideia do pé da cozinha começa a ser usada, então, para se referir a pessoas que fenotipicamente, né, carregam, né, traços de pessoas negras. Então, fala assim, essa pessoa aí tem um pé na cozinha. Ou seja, vem de uma linhagem, vem de uma ascendência negra. E isso vai ser um fantasma que não vai ser devidamente exorcizado pela abolição da escravatura e que vai nos assombrar até os tempos de hoje. Então, depois que acontece a abolição da escravatura, a gente vem a um momento em que a cozinha começa a se preparar, a cozinha doméstica começa a ser usada também para fins de restauração, ou seja, o restaurante começa a acontecer aí, a partir do século XVIII, né? Você tem os primeiros, no século XIX, então, você já tem estabelecido isso. Já era um Brasil império, né? E no Brasil império, você já tinha ainda a prática de separar as classes. Dessa vez, os portugueses inventaram uma forma de separar as classes muito curiosas, que era por meio de fogos ou fogões. O nome disso é: vamos contar no nosso censo quantos fogões ou quantos fogos tem em cada lugar. E a gente só vai considerar para o censo casas que têm cozinha. Olha isso. Cozinha é tão central, né, para a gente poder entender essa nossa formação identitária e cultural, que ela foi utilizada como norteador do censo oficial do governo, né, do império, que fazia com que só fossem considerados quem tivesse uma cozinha dentro de casa. Então contava-se as cozinhas, contava os fogos, os fogões, né, que eram considerados também as lareiras, né, os fogos fora de casa e tudo mais. Então você tem essa formação que é ainda imperialista. Só que aí a gente derruba o império e aí vem a era da república. E os problemas continuam sendo basicamente muito parecidos, né? E você tem então um encontro com essa nova Casa Grande, como eu costumo chamar. Aí chegou? Chegou. A nova Casa Grande. O que é a nova Casa Grande? A nova Casa Grande é justamente essa formação arquitetônica que tivemos, principalmente no Brasil, em que produz um espaço de serviço que é construído por um conjugado entre área de serviço, como a gente sempre chamou, cozinha, e o quarto da empregada. Ou seja, criamos uma arquitetura que faz com que prospere a ideia, ou pelo menos o conceito, né, da própria Casa Grande, separando a cozinha como um espaço de servidão. Quanto a isso, vamos ver aqui um pedaço do filme Recife Frio. Não sei se vocês já viram esse filme. Recife Frio vai estar completo aí para vocês assistirem aí no link. É um documentário de mentira, né? Ele é narrado como documentário, mas enfim, é uma ficção, em que você vai ter Recife encoberto por uma frente fria sinistra, só em Recife, que faz com que o clima se torne uma friaca em Recife. E a cidade vai ter que se rearranjar em torno dessa ideia do frio. Vamos ver aqui só um trechinho e depois a gente vai juntar ele nessa nossa narrativa. Só esse trechinho, eu acho que já está legal para a gente entender, né?
Essa leitura que o Kleber Mendonça Filho faz nesse filme sobre o quarto da empregada, eu acho ele muito precisa, né? Ainda mais a ironia depois que ele faz, né? Com essa situação de frio em que o jovem, né, da classe alta vai trocar de lugar com a empregada, enfim, falando que o cachorro vai muito lá no quarto e por isso que eles estão trocando, né? Mas basicamente para ser beneficiado. Então, o único momento em que o quarto de empregada se torna um grande quarto, uma suíte, é no momento em que é desfavorável para ela, né? Impressionante. E essa estrutura da empregada, esse conceito que a gente naturalizou demais na empregada, ele começa de fato, retinir vários preconceitos, vários arranjos, né, dessa própria relação de casa grande e senzala no nosso próprio imaginário. Veja, a gente vai mostrar agora um outro trecho de um documentário chamado A Negação do Brasil, que é sobre a representação da pessoa negra na telenovela brasileira. Até muito pouco tempo, as telenovelas brasileiras só retratavam empregadas como pessoas negras ou só tinham atrizes negras interpretando papéis de servidão. E isso é uma problemática que a gente carregou para 100 anos depois da abolição da escravatura, né? Para a gente poder entender mais uma vez como que é estrutural o nosso processo de racismo. Vejamos aqui esse pequeno trecho. Se nós mandarmos ele embora, vai se concretizar o preconceito. Boa noite. Boa noite. Beatriz, ande logo, depressa, Beatriz. Coloque logo as coisas sobre a mesa. Eu ainda tenho que arrumar a roupa do meu menino. Beatriz, volte logo para ajudar a Silvia. Vai, vai, vai. As dificuldades que tive em guardar na memória a presença de atores negros nas novelas daquela época certamente vieram da minha recusa em aceitar ver o meu grupo racial somente em papéis de pessoas em situações de inferioridade social e cultural. Sim, senhora. Mas eles podem demorar. Por favor, almoce a senhora primeiro. Luzia, faça o que eu estou mandando. Sim, senhora. Uma das poucas empregadas domésticas que ficou em minhas lembranças foi Maria Clara, representada por Jacira Silva na novela Antônio Maria. Por que eu quero ficar nessa casa? Porque aqui foi o único lugar que eu encontrei onde eu me senti gente. Nessa casa não tem aquela maldita plaquinha onde se lê entrada de serviço. Eu sou criada assim, eu sei, mas sou tratada como gente. A dona Carlota, no outro dia, até me beijou. No dia do meu aniversário, eles fizeram festa, me deram presentes, como se eu fosse uma pessoa da família. Eles me deixam estudar. Eu faço meu curso de inglês, de corte e costura por correspondência. Aqui, eu sou tratada como gente. Eu amo a dona Carlota. Eu acho que nenhum de nós vamos lembrar dessas novelas, né? Talvez. Mas ali você tem, né, momentos realmente muito tensos, né, dessa construção, né, do imaginário da servidão no Brasil. E a cozinha está sempre ocupada justamente pelas pessoas negras, né? Então, os lugares de serviço. E como fala aqui essa personagem, né, a entrada de serviço, né? Consegui ir para uma casa que não tinha a plaquinha de entrada de serviço, ou seja, eu podia ser tratada como gente. Muito embora, pessoal, quando ela coloca assim, né, lá eu me senti quase da família, né? Isso é outra violência enorme, né? Você chamar a pessoa, né, a empregada, de quase da família, né? Que na verdade é uma forma de você falar assim, então, só que você não é, entendeu? A gente vai te dar a ilusão de que você seja dessa família, ou participe, né, dessa dinâmica doméstica da mesma forma, né, com a mesma igualdade ou equidade que nós fazemos uns com os outros. Então, essa relação trabalhista que a gente acaba tendo no Brasil por vários motivos, tá, gente? A gente pode problematizar várias coisas, tá? E também tentar entender, né, como que a gente chega
né, a esses níveis, né, de desigualdade, principalmente no mercado de trabalho tão grande, que a gente vai discutir isso também mais para frente. Mas aqui eu queria chamar a atenção muito para essa forma de como a gente construiu uma cozinha para ser um espaço de servidão, uma cozinha doméstica, do lar. E ela não deixa de ser, nem na sua evolução do século XX, né, que aconteceu a grande evolução do século XX para a cozinha, foi o nascimento da cozinha americana. A cozinha americana é uma estrutura, né, de um cômodo muito mais expandido, talvez amalgamado ali com a sala de jantar, refletindo talvez a nobreza francesa, como a gente já viu. A cozinha americana, ela vem no momento em que a classe média, né, a pequena burguesia norte-americana, principalmente, ela está empoderada, financeiramente, inclusive. Ali no pós-guerra, né, depois da Segunda Guerra Mundial, você tem o boom econômico dessa classe média, que vem junto com um boom de bebês, né, o chamado baby boomers, né, a geração que nasce com muitos filhos, né? E essa geração, então, coloca a casa, né, o lar, como um centro de muita atenção e cuidado. E a cozinha americana nasce daí. Uma cozinha super equipada, uma cozinha, na verdade, que vai refletir um outro tipo de dinâmica social, que é o que coloca como protagonista não mais a empregada doméstica, mas a dona de casa. E a dona de casa, minha gente, é obviamente uma mulher, sempre retratada como mulher. A dona de casa, então, ela tinha na cozinha americana duas dinâmicas, né, mais ou menos. A primeira delas era essa aqui, ó, um lugar para colocar os seus talentos à prova. Então, um lugar de preparação e teste de receitas, em que juntava as amigas, né, para poder justamente ensinar ou trocar as receitas, ou então desenvolver juntas. Então, era utilizado mais ou menos dessa forma, como essa imagem ilustra. Tudo com a finalidade de servir, né, o jantar. Né? O jantar, na cultura americana, é a refeição, né, mais nobre do dia. Né? Então, a dona de casa passava o dia em casa preparando o jantar para o maridão que ia chegar logo depois, que está aqui representado do lado de fora da cozinha. Olha que curioso. Ele está ali só dando uma espiadinha lá para dentro. Por quê? Porque a cozinha doméstica é um ambiente feminino. O homem não pode entrar. No entanto, quem manda não é ele. A cozinha doméstica, comandada supostamente pela dona de casa, na verdade, tem nessa condição patriarcal que a gente está falando, tá, gente? A gente não está falando de casos específicos, tá, pessoal? É claro que há exceções e tudo mais, mas a gente está falando desse momento, dessa nossa cultura que fundou, inclusive, a nossa família tradicional brasileira, como diz por aí, né? Essa família tradicional brasileira dos anos 60, em que você tinha essa composição familiar conservadora e patriarcal, né? No qual você tinha, então, o uso, né, de ferramentas machistas e sexistas para colocar, então, a mulher, agora não na condição de casta inferior, mas na condição, então, de inferioridade e também de servidão, mas agora de servidão para com o marido e também para com os filhos, porque um dos trabalhos da dona de casa é servir as suas crianças. Então, cria-se esse novo desenho, né, da família a partir dessa habitação chamada cozinha. A cozinha contemporânea, aliás, é a cozinha que vai ser retratada nos programas de TV, que vão ser usadas, né, a partir do advento da TV nos anos 60, nos anos 50 nos Estados Unidos, nos anos 60 aqui no Brasil. Você vai ter, então, uma série de programas que começam a acontecer nas casas de mulheres, né, feitas por mulheres e normalmente endereçadas a mulheres donas de casa. O nome dona de casa, ele começa a ser utilizado, então, para poder marcar uma sociedade essencialmente patriarcal, gente. Então, você vai ter a dona de casa como esse símbolo de qualquer destinatário de qualquer serviço, né, doméstico, é a dona de casa. Até hoje, o caminhão de fruta que fica na minha quadra, estacionado uma vez por semana, ele dá os berros lá, né? Alô, atenção, dona de casa. Não é isso? A chamada é essa, dona de casa. O dona de casa, por mais que a gente tenha mudado as nossas dinâmicas, por mais que a mulher já tenha conquistado o mercado de trabalho autônomo, por mais que ela não dependa mais dessa estrutura
ou não seja relegada a essa condição sine qua non, né, de esposa barra mãe, e pode então escolher, pode ser autônoma em sua própria vida, mesmo assim, a dona de casa não saiu do nosso imaginário e nem do nosso vocabulário neste sentido, endereçando os serviços domésticos. É a dona de casa que atende, que resolve, que cozinha, que faz isso. O que vai acontecer é uma pequena inversão, pequena não, uma enorme inversão de valores na cozinha profissional. Porque a cozinha doméstica, então, ela começa a ser comandada e habitada e protagonizada pela mulher, dona de casa, e considerava-se socialmente que lugar de mulher era na cozinha e do homem não. O homem não podia ir para a cozinha. O homem tinha que sair para o trabalho, tinha que fazer trabalhos manuais, jardinagem, né, derrubar parede, consertar, enfim, a elétrica da casa, mas nunca a cozinha. E isso é um paradoxo bizarro, porque ao mesmo tempo que isso acontece na cozinha doméstica, na cozinha profissional acontece exatamente o oposto. A mulher não pode entrar. Neste período de tempo que a gente está falando, a mulher, então, era absolutamente enxotada das cozinhas profissionais, a não ser em condição de pia. Mas como cozinheira, como chefe, até parece. Então, a figura do cozinheiro profissional é masculina. E essa é uma herança lá dos tempos de Revolução Francesa, da Toque Blanche. E era o chefe, e ele que comandava. E esses problemas de gênero na cozinha vão perseguir-nos até hoje. Estamos discutindo isso e precisamos continuar a discutir, né, a equidade. Ainda são poucas as mulheres alçadas a cargos, né, de chefia, né, e à frente de coisas dentro do restaurante. Isso em nível mundial. O próprio 50 Best, né, restaurantes... Não, perdão. É o 50 Best, que é aquele ranking, né, dos 50 melhores restaurantes do mundo, eles sempre elegem o melhor chefe. E aí eles resolveram, há um par de anos, ou 3 ou 4, não sei, votar pelo melhor chefe feminino. Melhor chefe feminino, mulher. Só que eles não deixou de existir a categoria de melhor chefe. Então ele já se considera, de uma forma assim, natural, de quem vai ganhar o melhor chefe é um homem, e por isso precisamos criar um prêmio para contemplar as mulheres. Entendeu? Então, só assim que você consegue colocar uma equiparação, né, na base desse tipo de narrativa. E isso é um processo, gente, para a gente poder encarar e fazer o nosso possível para mudar essa situação, que é uma realidade. O simpósio de gastronomia que vai acontecer agora em novembro, depois vocês sigam lá no Instagram, Simpósio de Gastronomia, que vai ser online, bem legal. Ele vai ter uma das discussões que vai ser levantada justamente sobre essa questão da cozinha profissional e o lugar da mulher, né? E esses arranjos sociais que tiraram a mulher da cozinha doméstica, ou que deixaram a mulher na cozinha doméstica e a impediram de entrar na cozinha profissional. É claro que já mudou muita coisa nesses tempos de hoje, ainda bem, mas tem muito o que discutir, e está aí esse simpósio para isso, para quem se interessar. Tá? Eu acho que o nome lá do Instagram é Simpósio de Gastronomia, depois vocês sigam lá. Beleza, minha gente? E aí, você chega, então, nessa nova arquitetura da cozinha doméstica para o século XXI, chamada espaço gourmet. Gente, espaço gourmet é a cereja do bolo da gourmetização da cozinha. A cozinha, então, gourmetiza-se. Ela usa muito apropriadamente esse termo. Tanto é que o nome é espaço gourmet. Ele não é mais chamado de cozinha. Veja, é um espaço que não leva mais o nome de cozinha. Ele tem um gourmet no nome. E, por um acaso, deixa eu perguntar para vocês, quem se arrisca aí a dizer, quem é o protagonista do espaço gourmet, minha gente? Me contem. Somos nós, né? Os homens. De repente, na cozinha doméstica, se abre para a figura masculina comandando as caçarolas. Mas, obviamente, essa ideia do espaço gourmet ser um lugar masculino, de masculinização, é justamente porque ele não se torna mais uma cozinha. Ele não é mais um lugar de servidão, ele é um lugar de entretenimento.
é um lugar de sociabilidade, em que a cozinha, ou seja, o cozinhar, o ato de cozinhar, ele não se dá pensando ou como um projeto de servir a outra pessoa. Não, ele não está pensando em hospitalidade, ele está pensando em entretenimento. Podia ser qualquer outra coisa, podia ser o jogo de pôquer, né? Mas é a cozinha. Então não tem muita diferença. Tanto é que essa imagem do homem gourmet doméstico, né? Ela é muito marcada justamente por alguns estereótipos, como, por exemplo, o do churrasco, né? O churrasco, na verdade, ele já carregava esse estereótipo há muito tempo, né? Há muito tempo que na cozinha doméstica, quando você ia ter um churrasco, quem ficava encarregado de preparar o churrasco eram os homens e as mulheres faziam as guarnições. Não era isso? A divisão sempre fora essa. E os homens, então, eles de repente protagonizavam aquilo porque você tem a ideia da carne como também algo, uma comida, né, extremamente masculina, né? Como se a mulher também não pudesse dar conta de carne. Hoje, na turma do churrasco aí, você tem algumas mulheres que começam a ganhar algum protagonismo, né? A Paula Labac, por exemplo, né, que é uma das figuras mais proeminentes aí do churrasco, enfim, profissional, etc. Mas o espaço ainda é muito pouco, e essa ideia do homem gourmet, ela vai ser resumida também na ideia de um camarada que não teve uma educação ou mesmo um desejo de aprender a cozinhar para a família, ou seja, para cozinhar. Então, quando você fala do espaço gourmet, é o lugar que o homem vai lá para poder colocar os seus talentos agora à prova, mas nunca vai ser fazendo o arroz com feijão e o machichezinho do dia a dia. Vai ser fazendo o filé com risoto. Pula-se uma categoria. De repente, um homem gourmet aparece e fala, não, eu não preciso de nenhum conhecimento desses de vovó e eu vou fazer aquilo que eu vi no MasterChef, aquela cozinhona, né, com um raminho de alecrim em cima. É isso que ele quer fazer. Porque o espaço gourmet não é um espaço mais de cozinha, mas sim é um palco. É um lugar para o espetáculo, é um lugar para a demonstração, é um lugar, na verdade, da ficção. É onde você abre o espaço justamente para não ser mais chamado de cozinha e você, então, dar ênfase exatamente nessa nova forma de você se expressar culinariamente, em que você não tem nenhum compromisso, na verdade, com a organização do dia a dia, com o mise en place, né, que a gente já está falando no final, e com a alimentação da sua própria família. E agora? Para onde que a gente vai depois do espaço gourmet, minha gente? Me digam, estou falando aqui sem parar, corridão. Alguma dúvida? Ficou muito apressado para vocês? Fez sentido? Me contem. Pode jogar nos comentários se quiserem. E aí, galera tímida, tal? Fez sentido, que bom. Uma resposta, pelo menos, aí. Que bom. Tá tranquilo, ótimo, ótimo. Interessante Beleza. isso que você falou, ô Lobão, que é realmente o espaço gourmet, ele não é um espaço de alimentação, né? A finalidade do espaço gourmet não é alimentar, é o show. Isso é uma coisa interessante. Legal, é isso, é isso. É o espaço que você vai usar no fim de semana, né, no feriado. É aquela mesma ideia da churrasqueira, né, que você acende, ou então pega lá o tamborzão e coloca lá no quintal, do lado de fora de casa, para fazer o churrasco, mais uma vez. No dia que o papai vai para a cozinha. É claro, gente, a gente está falando de uma estrutura, tá? A gente não está generalizando per se. Ou seja, você tem, então, obviamente, homens que vão cozinhar domesticamente, em casa, né? Talvez serão, né, vai ser o principal produtor de comida dentro de casa. Provavelmente não serão o pessoal da cozinha aí, né? Chefe, cozinheiro, imagina. Cozinha na rua, mas em casa não dá não, né, bicho? Conta aí, Tonico. É isso mesmo? Pô, velho, comigo não, cara. Eu ainda cozinho em casa. Tem um dos meus prazeres, assim. É diferente cozinhar no restaurante e cozinhar em casa. Então eu cozinho bastante em casa.
Por sinal, Massa, terminando a massa. aula, eu vou fazer arroz e feijão. Legal, legal. Acho assim, fazer um comentário. Eu achei bacana assim o desenvolvimento do tema do jeito que você fez. A abordagem, acho que ficou bem bacana. É rápido, né? Mas ficou didático para entender, né? E tem vários pontos aí que dão para ser debatidos por bastante tempo, né? A história da área de serviço ligada à cozinha, eu juro para você que eu nunca tinha parado para pensar nisso. E achei uma parada muito interessante de ser analisada, de pensar, é o que mais está na minha cabeça agora. Essa história da área gourmet eu já tinha pensado, sempre achei que é uma idiotice, né? Porque para mim a cozinha sempre tem que ser junto e tal, mas assim, essa história da área de serviço ser ligada à cozinha, eu nunca tinha feito essa análise entendendo o tema desde, né, da abordagem que você fez. Então está bem bacana. E só para terminar, a história da mulher é uma luta, faz parte da minha luta, né? De ter nas minhas cozinhas aí, as protagonistas são as mulheres, né? Não é fácil. E dentro da equipe mesmo tem muita rejeição. Tem um monte de cozinheiro aí que não aceita levar a ordem de mulher, né? De ser. Então também dá pano para bastante. Parecer um debate que ainda vai longe. Porque são dois desafios, né? Um é a gente, como dono de restaurante, né? Como chefe de cozinha, trazer as mulheres para dentro e dar oportunidade, como também os cozinheiros mais novos entenderem e serem subordinados às mulheres, né? Esse é um outro debate que também é bastante interessante. Mas segue aí, meu velho. Não, exatamente, mas isso é muito por conta dessa estrutura machista que fez o próprio mercado gastronômico. Né? E não só o mercado gastronômico, mas todo o nosso imaginário a partir do ambiente doméstico. É importante lembrar disso. Acho que isso que o Tony comentou é fato. Cada pedaço das conexões rende muito. É verdade, que bom. Vai desenvolver cada um desses protótipos de cozinha. A ideia é essa mesmo. Aqui a gente não vai, obviamente, conseguir vencer todas essas discussões, né? Mas a gente vai apresentá-las e tentar trazer essas provocações, na verdade. O objetivo do curso maior é esse, né? De pensar em umas provocações que podem nos ajudar a ficar mastigando um pouco enfim, a comida. Né? Agora a comida de pensar, não a comida de comer. Pois bem, gente, nosso último item da conversa de hoje, falei rápido, né, gente? Estou acabando até mais cedo, olha só isso. Normalmente eu falo até 8h30 e depois a gente fica debatendo alguma coisa, tá, pessoal? Então tá mais ou menos aí. A última instância da cozinha doméstica já não é mais uma arquitetura física, né? Não é mais uma arquitetura, na verdade. É uma arquitetura virtual, né? Uma arquitetura não é mais arquitetura, obviamente. A gente está falando de uma cozinha que não acontece mais no âmbito físico, mas sim nesse âmbito virtual. Por quê? As cozinhas desse ambiente que eu estou chamando aí de recozinha, é um nome que eu estou começando a usar para tentar pensar algumas coisas. Me inspirei no Gilberto Gil, né, que ele fala em refazenda, e aí eu pensei recozinha, né, pode ser bonito também. E refazendo tudo, né? A recozinha é uma nova cozinha. A ideia de refazer a cozinha é a gente repensar a cozinha também. Porque a cozinha hoje, ela volta a se ligar também à cozinha do período em que não havia mais intimidade, não havia intimidade, né, na cozinha. Ou seja, não era um símbolo, talvez, doméstico, mas sim era algo comunitário. E hoje as nossas cozinhas começam a estar abertas para todo mundo que quer ver. A gente começa a narrar nossas cozinhas, né, expor as cozinhas e a vida e a dinâmica pessoal exatamente online. Então, essa vida que a gente vai ter, esse olhar que a gente vai ter para a cozinha, hoje é um olhar que também invade a nossa própria dinâmica íntima, e também a gente se deixa, né, invadir. Né? É uma questão de idas e vindas. Marina, diga lá. Vamos ver. Então, só tem um ponto para levantar que é sobre o cozinhar africano negro. Uma extensão muito grande para se discutir, sim, muito necessário. Falo isso considerando que a gente tem bastante dificuldade de perceber a importância, até porque faz com que a gente entenda melhor a cozinha brasileira. Por isso, recomendo super os cursos da Laurence Alves. A Laurence Alves eu sempre recomendo também aqui no curso Convite Pensar, super parceira,
uma grande pesquisadora da cozinha de santo, da cozinha africana. Ela teve um curso que eu fiz, inclusive, dela, chamado Introdução às Raízes Afro-Brasileiras, né? Da cozinha afro-brasileira, que é muito enriquecedor. A gente vai usar, inclusive, os textos da Laurence Alves e algumas das pesquisas dela na nossa quarta aula. Não percam. Então, a gente vai ter nosso encontro na quarta-feira agora, terceira aula, e na segunda a gente fala sobre afrobrasilidades, e a gente traz algumas dessas discussões, viu, Marina? Então, traga mais coisas, né? É muito importante a gente pensar, que não é só pensar, né? A gente tem que fazer um resgate desse ato de cozinhar africano, que é muito carregado de simbolismo também, né? Bem como o indígena também, que a gente vai abordar também nessa aula. Perfeito? Gente, a cozinha começa a perder, quando a gente traz para o nosso âmbito íntimo, né? Ele perde, então, o glamour, né? Mas, ao mesmo tempo, ele se torna um espetáculo. A gente começa a utilizar o nosso próprio corpo, nosso próprio organismo, nosso próprio ambiente íntimo para poder expor ao mundo. E isso não é uma coisa somente de nós, né? Pessoas mortais, né? Mas isso é uma dinâmica que está envolvendo, inclusive, celebridades, todo mundo. O chefe de cozinha hoje, ele não existe mais só dentro da cozinha do restaurante dele. Às vezes ele existe até mais fora da cozinha do restaurante dele. Então, o chefe de cozinha, estamos conhecendo vários. A gente conhece a cozinha de um monte de chefe de cozinha sem nunca nem ter pisado o pé no restaurante. Porque o YouTube está aí para isso. Os programas de TV, os Masterchefs e tal, estão aí para isso, que mostra essa intimidade, então esse bastidor. E a gente consome, então, e começa a compreender esse bastidor culinário. E que, na verdade, é cheio de complexidades. Complexidades midiáticas, né? Obviamente, que a gente vai abordar no segundo módulo do nosso curso, mas também a partir de como que a gente expõe agora ou produz a nossa culinária para o outro. Agora é sobre uma mediação que não é mais a mediação do encontro, nem do palato, né? Ou seja, não é mais da sociabilidade, mas sim da visuabilidade, visibilidade. Você vê, você não interage. Obviamente tem as caixas de comentário e tal, mas não é a mesma coisa você receber uma pessoa em casa. Então você tem essa ideia da cozinha midiática sendo produzida de uma forma espontânea, de uma forma que aparentemente dispensaria glamour. E um exemplo que eu gosto de dar sobre isso é o da Padma Lakshmi. Vocês conhecem a Padma Lakshmi, que é a supermodelo indiana que foi radicada nos Estados Unidos e que se tornou a jurada do Top Chef, né? A Padma, ela é uma super cozinheira, tem um monte de livro de receita e tudo mais. É bem conhecida, assim. E ela começou a fazer uns vídeos, já tem algum tempo, né? Alguns vídeos em casa, tipo para a rede social, né? O Twitter. Então, é uma pessoa que já tem um programa de culinária, já é jurada de outro programa de culinária, já tem um monte de livro de receita, mas que mesmo assim ela encontra esse lugar para poder mostrar ou expor esse bastidor dela, que começa então a ficar mais interessante para esse determinado público das mídias sociais do que de fato a cozinha profissional da qual ela está se referindo quando ela está no show dela, ou então quando está no Top Chef, etc. Então a página ela abre um pouco a porta de casa e vamos ver aqui. Cozinha que produz mais bobeira que algo que preste. Hoje o cara não precisa saber cozinhar e sim fazer vídeo. Isso é verdade. Não só os mais populares não, viu? Tem outros também. De fato, a cozinha troca de lugar, né? O interesse não é mais você cozinhar de fato, porque não interessa se vai estar bom. Ele precisa parecer bom. É só isso. E a página faz um vídeo, e aí a gente vai discutir rapidamente o que a gente está vendo aqui. Tá, o vídeo vai estar em inglês, mas o que importa, na verdade, é o gestual, aquela coisa, assim, né? Eu vou colocar uma legendinha em inglês para quem consegue ler também, acompanhar, mas o que a gente está querendo ver é muito mais analisar a imagem. Só esse pedacinho mesmo. Bem, aqui a gente tem a página, então, cozinhando em casa. O que a gente percebe aí? Primeiro que a filmagem é feita em câmera vertical, né? Ou seja, bem próprio para a rede social. Ela é meio tremida,
ela é meio bagunçada. Você tem a Padma de óculos aí, né, cozinhando. Você tem ela derramando a água do arroz, assim, né, de uma forma estabanada. Um frango que ela colocou num papel alumínio bem mal colocado. Então, uma coisa muito, muito espontânea, né? Ou pelo menos que pareça ser muito espontânea. Então, começa a haver uma inversão em que a cozinha, quando a gente vai querer mostrá-la, a gente não quer mais mostrar a perfeição da cozinha, senão a intimidade dela. Como seria na intimidade da Padma cozinhando em casa. Então, seria mais ou menos isso aqui. Então, você começa a criar uma nova forma, uma nova expressão da cozinha, que é essa cozinha virtual. Essa cozinha que não existe, senão a partir das nossas narrativas que criamos espontaneamente ou não, ou planejadamente, e que veiculamos em vídeo. Uma cozinha que não serve mais comida e serve, sim, imagens. E esse foi o percurso que a gente fez da cozinha doméstica no curso Comida de Pensar. Me digam aí, alguma dúvida? A imagem do churrasquinho aqui do caboclo. Dúvidas, comentários, gente? O que me dizem? Eu. Diga lá, Tonico. Não, só assim, acho que eu gostei do termo recozinha, acho que pode ser um debate interessante, só que acho que falta você completar um pouco mais, assim, do o que você acha que mais integra um pouco, só o fato da questão do visual, dos vídeos, não, o que mais? Porque, assim, ela é bem complexo, né? Porque ao mesmo tempo que você tem uma galera tentando mostrar o dia a dia, dizer como é que é, ensinar a fazer um arroz, né? Um arroz e feijão, então você vê a vida como ela é. Você tem os maqueteiros, os caras que não sabem nem cozinhar, mas são bons de vídeo. Mas eu acho que tem uma parada que eu tenho pensado muito, por exemplo, nessa história dessa nova cozinha, é que a tecnologia está deixando o povo mais preguiçoso e mais burro. Né? Eu não sei se é burro, mas assim, a preguiça tomou conta hoje, né? Todo mundo. Você fala para um cara fritar um cara não sabe mais fritar uma batata frita, nem aquela coisa básica, né? Não falo homem, mulher, né? Com tanto de equipamento que tem na cozinha hoje, eu vejo nos meus grupos lá, o pessoal não sabe mais fazer comida, não, hein? Ô, Tonico, o que eu acho que aconteceu é uma ficcionalização da cozinha. Entendeu? Essa narrativa que eu estou colocando aqui, e que realmente eu não tenho interesse em fechar nesse sentido, porque a gente vai ter um período inteiro para tratar sobre ele, tá? Essa questão da módulo inteiro, né? Para tratar de como que é essa relação midiática, tá? O que me interessava aqui mais é mostrar que nessa evolução da cozinha doméstica, a gente chega numa cozinha doméstica que ela não está mais na cozinha, né? Ela está na tela, né? Ela sai da cozinha, né? E de fato faz muito sentido o que você fala, né? Essa questão da tecnologia e a questão de talvez da preguiça. Eu não sei se está exatamente relacionado uma coisa na outra, porque a tecnologia é uma coisa muito boa, né? Só que ela vai talvez queimando etapas, né? Então realmente você fala da batata frita, a gente pensa na air fryer, né? Agora vai tudo na air fryer, né? E aí, cadê essas outras técnicas, né? Quando a gente pensa em cozinha doméstica, eu não sei se é ruim esse tipo de forma de se executar a cozinha, entendeu? Com base na tecnologia, com a ajuda da tecnologia. É claro que aí, talvez, Tonico, sua palavra venha muito na direção da cozinha profissional também, porque eu acho que faz com que as pessoas não estejam tão preparadas para quando for entrar na cozinha de verdade. Mas eu acho que a autonomia na cozinha, ela não vai ser impedida de você desempenhar só pelo avanço da tecnologia. Mas, de fato, eu acho que geracionalmente estamos numa geração, talvez, com menos capacidade, eu não sei se é preguiça, mas talvez com menos disposição, né, de, não sei, aprender ou evoluir na cozinha. Eu não sei, não tenho uma opinião muito formada sobre isso, não. Eu acho que, assim,
puxando um pouco isso, a minha visão é que talvez o que mais gera preguiça e que talvez atrapalhe mais nessa independência, autonomia da cozinha dessa geração, talvez seja muito mais a facilidade do iFood e o não cozinhar de fato. Você abrir seu celular e pedir alguma coisa, de fato nunca aprender a fazer, do que ter um air fryer e não aprender a fritar, enfim. Acho que talvez isso seja muito mais prejudicial à autonomia das pessoas na cozinha hoje em dia do que, de fato, a tecnologia. Legal. Bacana essa, Vitor. Pode ser também. Eu confesso que eu não sei, mas eu acho que faz bem sentido. Gerivânia traz aqui o amor pela profissão. De fato, é uma profissão que, quando a gente fala em amor, eu tenho debatido essa questão do amor, do afeto, que realmente é muito complexo, né? E às vezes ele é muito banalizado e simplificado. Mas, de fato, quando você tem esse tipo de amor, né, ou dedicação e tudo mais, ela muda a sua forma de se ligar com aquilo que você está fazendo, né? Então, meu grande medo em relação a essas gerações é, de fato, estar na perda dos ofícios, da forma como a gente faz as coisas. Se você pegar num documentário chamado O Mestre da Farinha, o pessoal do Fartura fez, foi a Luísa Fecarrota que fez, junto com uma galera, e vai falar de um produtor de farinha, e eles vão falar que está perdida a prática, né, de fazer aquela, nem sei o nome, tá vendo? Já, cestinha para carregar farinha. Falou que as novas gerações não sabem mais, que é uma produção manual, e está se perdendo. Então, o grande perigo, na verdade, é a gente perder os ofícios, gente. Sabe? Ofícios históricos, né? Deixo aqui dar voz para Caroline Almeida. Acho que uma mudança que tivemos em paralelo com o surgimento dos espaços gourmets, que foi posto demonstrado aqui, foi o encolhimento das cozinhas dos apartamentos. Ótimo, obrigado por isso. Boa lembrança, boa discussão. Talvez como um sintoma desse movimento de expulsar as pessoas da cozinha, de cozinhar não ser assim tão importante ou tão possível diante da rotina mais frenética. Adorei. Posso usar? Achei ótimo. Pode usar. Valeu, Carol. Muito bom. Essa sua colocação eu acho perfeita. Realmente eu vou agregar, tá? No Comida de Pensar, quando a gente fala da arquitetura doméstica, que nessa nova arquitetura, de fato, as cozinhas diminuem, né, com o espaço gourmet. Se você quer cozinhar, vai para o espaço gourmet, mas, cara, você não consegue cozinhar no espaço gourmet todo dia. E demonstra mais essa diferença de classes, né, que a gente estava, que foi colocado aí também, né, nessa evolução. Porque quem tem condição de comprar um imóvel, né, mais caro, né, num lugar melhor, tem o espaço gourmet. Quem não tem, quando vai comprar um imóvel mais popular, mais acessível, tem que se deparar com cozinhas cada vez menores, né, e não só as cozinhas, mas a cozinha, né, o expoente disso aqui que a gente está falando, né, então tem esse abismo que fica muito claro, né, nessa estrutura física não só apartamento, né, mas das casas também, enfim. Sim, de modo geral. E, de fato, faz sentido quando o Tonico fala sobre a tecnologia, né, em que você vai diminuindo as coisas, né, e aí você tem o espaço da airfryer, o espaço do forninho, o espaço do micro-ondas e acabou. Né? Uma boca só daquele fogão de indução. E se você tem uma estrutura tão limitada assim de cozinha pequena, você acaba não tendo estímulo também para cozinhar, né? Porque a gente que cozinha, acho que todo mundo aqui, né, cozinha ou gosta pelo menos da cozinha, ou então, enfim, já tem alguma experiência aí domesticamente ou profissionalmente, mas quem gosta de cozinhar, cara, precisa de um mínimo de estrutura para conseguir mexer as panelas, né? Teve um tweet que minha esposa mandou para mim, né? Falando assim, ó, isso aqui somos nós, ó, que falava assim, em cada relação tem sempre alguém que se contenta com um pacote de miojo e outra pessoa que diz que uma refeição só é possível sujando umas 5 panelas. Eu sou dessas, segundo time. É isso, porque quando você está pensando na refeição, gente, cara, uma boca de fogão, entende? Resolve algumas coisas, né? Que você faz uma panela só e tal, mas
eu queria comentar. Oi, gente, prazer, tudo bom? Joia. Ainda não tinha falado aqui. Eu gostei dessa fala da Caroline, porque eu estava ouvindo todo mundo falando antes, e eu acho que meio que tudo está amarrado, assim. Eu concordo um pouco com o Tonico, assim, concordo bastante, na verdade. Eu cozinho, eu não sou cozinheira profissional, assim, eu sou jornalista, produtora cultural, enfim, mas a cozinha é meio que uma linha contínua na minha vida, né? Onde eu vou, assim, eu participei de várias polêmicas, assim, uma polêmica que eu vivi no início da minha vida profissional, há 10 anos atrás, era a marmita, que eu carregava a marmita e isso era o caos, assim, né? Desde você pensar que o ambiente do trabalho, né, antes da pandemia, acho que depois não tende a melhorar, ele expulsava muitas pessoas da relação com a comida caseira, porque é extremamente desagradável almoçar numa empresa, e olha que eu nunca trabalhei numa empresa dessas, mas eu sei que, por exemplo, acho que a Localiza, eu sou de Belo Horizonte, assim, só para localizar todo mundo, mas a Localiza, que é uma grande empresa daqui, existe no Brasil inteiro, você não pode levar a sua própria comida, você é obrigada a comer no restaurante da empresa por questões de intoxicação alimentar. Uma vez eu estava almoçando num clube e um funcionário veio me abordar dizendo que eu não podia levar marmita para o clube, quer dizer, eu pago a mensalidade do clube, mas não posso levar marmita. Então, eu sempre vivi um pouco esse incômodo, assim, na pele, como pessoa mesmo, assim, que gosta de cozinhar e que leva a sua própria comida muitas vezes por várias razões, assim, por ser melhor e tal, e uma coisa de uma comida caseira, né, que vem da minha família. E então eu acho que tem uma coisa, e aí, enfim, vendo amigos, pessoas próximas, mais novas que eu, que hoje trabalham comigo, eu acho que a coisa da tecnologia, do ponto de vista da cozinha doméstica, ela atrapalha bastante. Eu acho que é meio fordista, assim, é meio um pensamento que vem, é igual o fordismo dentro da fábrica, assim, alienar as pessoas dos processos, assim, a pessoa não sabe picar uma coisa porque ela tem um processador que pica. E aí ela não quer cozinhar, quer cozinhar em 30 minutos, que nem, porque aí vem a coisa televisão, né, que você agrega isso. O Jamie Oliver cozinha na televisão em 30 minutos. Para ele cozinhar em 30 minutos, né, que já não é bem 30 minutos, porque o mise en place já está pronta, tudo isso já está resolvido, mas também são anos de treinamento. Então, assim, eu acho que são coisas que se complementam e fazem as pessoas se afastarem cada vez mais da cozinha. Ao mesmo tempo que hoje, né, eu concordo plenamente com isso, que o espaço da cozinha é cada vez menor, é um desafio enorme você achar um apartamento para alugar, para qualquer coisa que tenha uma boa cozinha, mas ao mesmo tempo, pensando no Brasil, assim, e falando de um lugar privilegiado, obviamente, há uns 2 anos eu estava procurando apartamento para alugar, e eu queria um apartamento mais antigo, porque eu precisava de espaço para cozinhar. Porém, a maior parte dos apartamentos antigos, eu acho que isso muda muito de cidade para cidade, mas aqui, né, em BH específico, as cozinhas elas eram ainda, podiam ser grandes, como era a cozinha da minha avó, eu lembro dela ser grande, mas as janelas eram meio basculantes, é isso, assim, sabe, de estar associada a uma área de serviço, assim, né, e de ser extremamente claustrofóbico ficar ali dentro. Se você hoje não acha um apartamento que tem uma cozinha minimamente reformada, e aí os prédios mais novos, é isso que a Gabriela falou, são cozinhas minúsculas, não tem espaço nenhum para cozinhar, tem 30 banheiros e não tem sei lá, 10 metros quadrados para uma cozinha. É uma coisa muito louca, mas acho que essas coisas vêm juntas, aí vem o iFood, e o objetivo é alienar a gente do processo de cozinhar, é tirar a nossa independência de cozinhar. E aí, quando isso vai para a televisão, parece um movimento contrário, mas hoje eu tenho muito medo, porque eu fico achando assim que todo mundo vê na televisão e fala, mas eu não tenho isso, eu não tenho essa cozinha, eu não tenho esse espaço, eu não tenho esse tempo, olha o que ele faz, e aí vai ficando inacessível. Isso falando assim, de não como pessoas da área da gastronomia ou que têm interesse, assim, mas para um público em geral, mas acho que para quem defende a cozinha, né, que é o caso de todos nós aqui, é um ponto a se pensar, assim, como que a gente vai desalienar essas pessoas do processo, inclusive para chegar em restaurante, elas valorizarem a comida que está sendo preparada e que não é uma comida pronta de qualquer jeito, de uma cozinha qualquer de iFood que está explorando as pessoas, né, assim. Enfim, acho que falei muitas coisas, mas... Não, Alexandre, eu acho que você conectou as coisas que a gente estava falando aqui, muito bem. Tá? Obrigado por isso. Essa ideia da alienação, né, da cozinha, né, e da nossa necessidade de desalienar as pessoas, realmente é bem interessante, né? De voltar aos métodos, né, originais, ou antigos, né, pelo menos,
enfim, básicos, na verdade, né, de geração de autonomia. Aquilo que a gente falou na primeira aula, né? Gerar autonomia, né? Quão importante é a gente fazer isso por meio do ato de cozinhar. E, de fato, quando a gente perde, né, o domínio do ofício, a gente realmente fica muito refém disso. E a Giovana, ela dá uma problematizada legal aqui também, a partir também do que a Gerivânia colocou, né, de amor pela profissão, que é importante olhar mesmo, amor pela profissão de outra forma. A cozinha é uma das, muitas talvez, profissões que a maioria das pessoas não está lá por amor, e sim por uma profissão que você nunca fica sem emprego. Faz sentido. Vivemos um país com uma questão social que faz com que as pessoas busquem na cozinha, não por amor, que todos falam que precisamos ter, mas sim por necessidade. Muitas vezes não é uma escolha. Só um comentário, ótimo comentário, porque de fato é isso. Não só a cozinha, né, como a gente sabe muito bem, principalmente os ofícios de entrada da cozinha, né? A pia, a própria faxina, né? São lugares que você está ali justamente por força da necessidade de conseguir um emprego. Aliás, a gente está no nível dos mais alarmantes de desemprego no Brasil, e você tem profissionais de todas as áreas que estão buscando lugares onde você não precisa de uma experiência pregressa. É isso. E a cozinha, muitas vezes, você usa pessoas que não têm experiência pregressa na cozinha, muitas vezes para você aproveitar a pessoa para poder instruí-la e ela seguir contigo, mas na maioria das vezes porque é uma força de trabalho que a gente está precisando, né? É uma questão muito complexa e que realmente, no caso, né, do nosso país, diz muito sobre nossos arranjos sociais e nossas escolhas políticas também, né, gente? Legal, legal. Mais alguém? Eu ia comentar. Diga. Não, que é uma reflexão, assim, tem dois lados, né? Ao mesmo tempo que essa coisa da tecnologia e de equipamentos tecnológicos na cozinha vai fazendo a gente se perder um pouco dos processos e iFood, tudo isso que vocês estavam comentando, mas também a história das redes sociais, né? E a cozinha que vai para os vídeos e tal. Eu não sei, assim, se talvez é uma bolha que eu vivo aí, mas eu também vejo o outro lado, assim, das pessoas despertando cada vez mais interesse pela cozinha, pessoas que não tinham essa conexão, muito por conta de fluxo de conteúdo na internet, né? Com a pandemia, acho que teve um movimento muito grande das pessoas, né, voltando a se interessar por cozinha, e a história de fazer pão. Então, eu acho que ela, ao mesmo tempo que a tecnologia, a internet, ela traz essa coisa ruim, mas eu também acho que é por ela que a gente vai cercar de novo, assim, sabe? Legal, ótimo. Eu também acho. Não é exclusivamente ruim, né, o que está acontecendo na internet. De fato, a gente dá uma demonizada muito grande, né, na internet e tal, mas a gente precisa aceitar a complexidade do mundo, eu costumo dizer isso. Então, realmente tem isso, né? Eu tenho uma amiga minha que, inclusive, que sempre falou assim, daquelas pessoas que falam, nunca cozinhei um ovo, né? E que começou a falar para mim, olha, eu já sei fazer isso, já sei fazer aquilo, e começou a ficar super interessada em executar receitas, né? Começar a seguir canais, né, na internet, e que fez com que ela cozinhasse, né? Era uma pessoa que não cozinhava e que começou a cozinhar. A pandemia, de fato, criou esse fenômeno, que também foi um fenômeno que arrefeceu, né? Você teve também uma galera saindo, né? Ou então se traumatizando, né, da cozinha, né? De ter que cozinhar todo dia, que de fato é um labor, né? Quando a gente fala em labor e trabalho, né? São duas coisas diferentes. Então, a gente tem a ideia do labor, que é aquilo que a gente precisa fazer, né? O lavar louça, cozinhar, arrumar a cama, tomar banho. Então, os labores da nossa vida, né? Limpar o quarto, limpar a casa. E aí a gente tem a cozinha também como labor, né? E a gente perdeu essa percepção de que ela é uma demanda que a gente não tem para onde fugir, né? A gente não pode só terceirizá-la, né? Legal, gente. Papo muito massa esse, viu? Gostei. Acho que tá bacana mesmo. Legal, legal. Não, só aproveitar, só lembrei do negócio. Depois, não sei se você pode disponibilizar, ou se todo mundo te segue lá e lê, mas sobre serviço e atendimento, aquele texto que você botou esses dias
Muito bacana. Não sei se você pode botar no conteúdo aí depois pra galera poder dar uma lida. Achei bem bacana. Uai, jogo. Claro, claro. Massa. Valeu, Tonico, pela indicação aí. Ficou bem massa o texto. Bem, a Marina penso muito no caminho que a internet abriu também para pessoas que já são do ramo, ou que entraram por necessidade de se conectar com seus clientes e possíveis clientes. Verdade. Penso também a partir do comentário da Giovana aqui em cima. Acaba virando uma solução dentro do desemprego. Gente, a gente é guerreiro, né, velho? Guerreira. A gente dá os nossos pulos, não é isso? Marina também aí é da cozinha profissional, né? Então, enfim, tá nessa situação. De fato, é isso. Tem o Tonico aí, dono de restaurante, que não pode viver sem o restaurante estar vivendo nas redes sociais, né, meu querido? Não tem como você existir com um restaurante só lá na... Mesmo eu sendo péssimo nisso, é importante. Muito. Não, pois é. E, por um lado, você fica meio refém dessa estrutura. Por outro, ela também vai abrir outras possibilidades, né? E você tem também uma relação que você cria com restaurantes. Não sei se vocês têm isso, né? Restaurantes de outros lugares do mundo, né? Que você começa a seguir só porque você achou legal o conceito, não sei, o conteúdo. Você não tem nenhuma chance, você não está nem pensando em ir para aquele lugar, mas que você começa a criar uma relação com aquele restaurante. Ou seja, uma relação fictícia que você vai ter com aquela comida daquele restaurante. Eu acho que é preciso, Alexandre falando, eu acho que o que é preciso fazer com a comunicação e setor de restauração é reverter a lógica da visibilidade com a consciência, a recuperação do nosso poder de escolha. Verdade, cada vez mais difícil, né? A orientação dos algoritmos costuma ser muito brutal, né? E não deixar muito espaço, muita margem para a gente escolher. O dia desse, eu fiquei irritado com o YouTube, porque eu estava assim, dando uma olhada, assim, falei, vou sentar e vou ver um YouTube aqui. E aí, quando eu comecei a abrir, eu falei, gente, só está me dando canais que eu já assisto e até conteúdos que eu já vi até. Eu falei assim, desculpa, mas eu queria uma coisa completamente diferente. E não existe, né, essa possibilidade, e a busca é complicada, você tem que saber o que buscar. Enfim, os algoritmos começam a mandar na nosso estilo de vida. Teremos na nossa quinta aula, que vai ser a abertura do módulo Comida e Mídia, e que a gente vai falar sobre isso, né? O que eu chamo de velocidade algorítmica da vida. Então, a gente vai falar sobre isso para falar sobre comida. Então, gente, no final das contas, quando a gente vai falar sobre comida, a gente já percebeu que a conversa não é simples. Comida não é só comida, nem aqui e nem em qualquer outro lugar do mundo. Né? Comida é sempre muito mais que isso. Eu acho que isso encerra a nossa conversa de hoje. Aqui, ó. Valeu, povo! Que é o último slidezinho que eu deixo. Então, pessoal, essa gravação vai passar a noite aqui convertendo e amanhã estará disponível na nossa plataforma de ensino. Vocês estão tendo dificuldades em acessar? Vocês estão encontrando tudo lá? Não viram ainda? Está de boa? Está de boa. Pessoal, se tiverem qualquer dificuldade, qualquer problema, olhar e falar assim, eita, não está aparecendo para mim alguma coisa, só chamar lá no nosso e-mail da Escola de Humanas que a gente responde rapidão. Beleza? Então é isso, meu velho. Valeu. Muito obrigado e até a próxima. Nos encontramos de novo aí na quarta-feira, nesse mesmo horário. Valeu, minha gente. Quinta-feira é meu aniversário, hein? Vai lá no bar, viado. Vou lá, pode deixar. Eu tinha combinado de ir lá no Bruninho, mas não vou mais, né? Não vai mais. Beleza. Falou, tchau, pessoal. Valeu.